Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia e da nova lição da Escola Sabatina Jovem. E eu estou aqui com o grande Raí, que não tem o irmão Sócrates, né? Mas é um grande pensador. Não jogou na seleção brasileira, mas joga na seleção de Jesus. E aí, pastorzão, beleza? Amém. Tamo aí, mano. Me explica quem é o Raí, né? O Raí que eu falei aqui, a menção, né? Talvez nossos jovens não lembrem, né? Do grande jogador Raí. Rapaz, eu não jogo tão bem quanto o Raí, mas dou pro gasto, né? Que legal. De vez em quando jogo uma bolinha, mas eu prefiro mesmo jogar, como você falou, no time de Jesus. Amém. Tá sempre ali com os meus jovens, participando com eles, né, das atividades ali, pequenos grupos, na igreja. E eu trouxe aqui hoje uma jovem que é ali o nosso braço direito no distrito, a Sol. Opa. A Sol trabalhou um tempo, ela trabalha há muito tempo na área de saúde, mas também fez intercâmbio no Canadá, tem experiência aí internacional, né? Consegue dobrar a língua aí de uma forma bacana, fala bem o idioma. E a gente tem tido ali o apoio dela no nosso distrito e agora ela também vai participar conosco aqui desse podcast, trazendo a sua experiência para esse tema tão importante. Isso aí, Sol. Nossa, gente, olha só, hein? Sabe o ditado, eu aumento, mas não invento? A apresentação do pastor referente a mim. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E assim, eu estou super honrada de ter a companhia de todos vocês, mas principalmente do pastor Nelson, e ele vai se apresentar aqui para vocês. Olhar para ele me remete ao primeiro Campuri da União que eu fui. Olha isso, olha isso. É Raiz, Desbravadores 2007. 2007, exatamente, lá no Parque do Peão. Uhum. Então, estou aqui. É com você agora, pastor. Se apresenta Ô Sol, aí pra muito galera. legal saber que você estava lá nesse Campuri. Deus desafiou a gente a fazer algo que só Ele para nos abençoar. Foi muito legal. A gente está aí nessa época já há algum tempo, né? Aliás, com os desbravadores, com os aventureiros, com os jovens também. Mas muito legal te reencontrar aqui, Sol. Mas a gente não está só os três, nós temos um outro amigo, pastor Adriano. Pastor Adriano é pastor de Caieiras, um município aqui que pertence à nossa associação, mas é também alguém que se destaca por esse gosto especial pelas redes sociais, por esse negócio de podcasts e tudo mais. Pastor, bom estar com você também, viu? Muito bom, é uma alegria, né? Como diz o pastor Giovanni lá de Itaquera, nas horas vagas eu sou pastor. Olha isso, Um abraço. Tirando onda com você. Um abraço, pastor Giovanni. Gente, estamos aqui com o nosso podcast. A intenção desse podcast é ajudar você, estudante da Bíblia, estudante da lição jovem, né? Para você, professor. Então, compartilha aí para os seus amigos, para quem aí se interessa nesse assunto. Se você está assistindo aqui no YouTube, já se inscreve no canal, curte o nosso vídeo aí. E também nos siga, né? No Spotify, no Deezer, ouve lá os nossos podcasts, tá? Lá no Instagram é fácil, é @ja.paulistaleste. Vai lá, coloca seus comentários, compartilha, tá? E também no YouTube, no YouTube é Paulista Leste. Muito bem, gente. Para a gente começar o nosso estudo, eu quero pedir para o nosso grande iluminado Raí, né? Faz oração para nós, pastor, por favor. Ok, vamos orar. Querido e bondoso Deus, mais uma vez estamos aqui prontos para estudar juntos, relembrarmos aqui a lição do jovem. Que o Senhor esteja ao nosso lado nesse momento, nos orientando, nos dando aqui as palavras que vão nos ajudar a compreender melhor esse tema tão importante, que é o tema da sexualidade. Abençoa-nos, Pai, esteja conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema da nossa lição hoje é dualidade conjugal, né? Vamos falar um pouquinho mais, ampliar esse conceito. Na semana passada aí, tivemos aqui a presença do pastor Nelson, nós falamos... Voltei, tá vendo? Voltou. E Gostei, voltei. E gostei da camiseta, viu? Gostei da camiseta. Né? Projeto especial, tá no coração aí, ano em missão. Eu vou pedir para a produção providenciar para mim, porque já reclamaram nas redes sociais que eu só uso uma camiseta só aqui no programa, né? Mas tá bom, né? Enquanto não vem a camiseta No Contexto, né, que o pastor Fabrício prometeu, e não apareceu essa camiseta, mas vai aparecer, viu? A camiseta No Contexto. Se você quer a sua, já coloca nos comentários aí, camiseta No Contexto. Muito bem, eu vou ler o texto base,
que está lá em Eclesiastes, né? Um livro do grande Salomão, no final da sua carreira, né? O grande pensador. E diz assim, ó, Eclesiastes, eu vou ler o capítulo 2, a partir do verso 8, que diz assim, ó, juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Presta atenção aqui, gente. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Então aqui nós temos aqui o conselho do grande Salomão, né, já nos velhinhos, com seus anos de vida aí, fazendo uma reflexão da vida, que buscou várias coisas, buscou prazer, buscou tesouros e fez tantas outras coisas, né? Bom, nesse princípio, nós vamos agora introduzir o assunto usando a tirinha aqui. Eu queria a reflexão de vocês da tirinha da nossa lição aqui. É uma dúvida que acontece entre nós, né? Como pode, sendo Deus um Deus e 3 pessoas, né? Isso já é treta de muitos anos, né? Muitos teólogos tentam trazer luz para nós, né? Mas para ajudar nossos ouvintes aqui, nossos web espectadores, né? Telespectadores não, né? A entender um pouquinho. Pelo desenho aqui, ó, a mocinha aqui tentando fazer sentido para né? E ela faz um desenho e parece que achou uma solução aqui. Mas jogo para vocês aqui. Como entender essa questão de um Deus único sendo triuno? É possível isso? Pastor Raí, você que é irmão do grande Sócrates, filósofo, você é o teólogo, ele é o filósofo, né? Nos ajuda aí a entender um pouquinho? Eu sou o Aristóteles. Ok. Veja, quando a gente olha para Deus, a gente sabe que existe na religião judaica o monoteísmo. Então, eles acreditam num só Deus. Uhum. É muito difícil realmente a gente entender a questão da Trindade como sendo 3, né, em um. Mas quando a gente vai para essa ideia do monoteísmo judaico, fica claro por quê. Porque eles são 3, só que em essência eles pensam igual, eles têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então a questão aqui da unidade divina está mais associado ao papel que cada um deles exerce no plano da salvação do homem. Entendi. Tá? Então você tem aí a Trindade, né? A gente usa esse termo, ele não é bíblico, mas a gente percebe que Jesus Cristo, ele tem a mesma natureza do Pai e o Espírito Santo também tem a mesma natureza. São também todos eles pessoas, né? O Espírito Santo não é uma força. O pessoal diz que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. A gente não vai entrar nessa questão agora, mas na verdade a gente pode ter a certeza de que esses 3 eles são um em propósito, em objetivo, que é salvar, né, o ser humano. E quando a gente contempla esse mistério, né, porque, né, é um mistério no sentido assim que a gente não tem todas as revelações, né, e muitas vezes a gente, para poder entender Deus, a gente começa a partir da nossa visão, né, e não é bem assim. A gente tem que entender Deus de acordo com o que Ele revela, e Ele revelou isso para nós, né. O Sol, nos ilumine com seus pensamentos aqui. Como que você vê essa beleza dessa unidade, né? E isso pode ser refletido para nós, seres humanos? Pastor, é exatamente como o senhor falou, pastor. Entender Deus a partir da nossa perspectiva, já começa o erro. Porque a nossa perspectiva, ela é finita, né? Sim. E Deus é infinito, a nossa perspectiva é limitada e Deus é ilimitado. É como querer colocar o mar dentro de um copo comum. Impossível isso acontecer. Mas de uma forma assim bem pontual, a gente consegue perceber a questão da unidade desses deuses em nós. Como? Eu sou a composição, por exemplo, do meu pai e da minha mãe. Então eu percebo em mim a composição desses 2 seres. A mesma coisa é essa unidade
de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, estão interligados, né? Pastorzão Nelson, eu sei que você está aí olhando a figurinha, raciocinando. Olhando, tendo, e ela deu uma explicação muito bacana. Sim, ela foi bem ao ponto mesmo. Foi. E aí você vê que dentro do contexto humano, né, a gente olhar para esse infinito com esse olhinho tão pequeno que é o nosso, né, da compreensão, Deus, ele parte do conhecido para o desconhecido, de algo concreto para o abstrato. E ele tenta ajudar a gente a entender. E eu vejo que dentro da família, a gente tem uma unidade familiar. E ela é sanguínea, né? Apesar que o esposo e a esposa não têm o mesmo sangue, mas eles passam a viver uma só carne, que a gente já estudou a semana passada. E isso produz, né? Um outro ser vivo. E a gente fica. E laços, ó, até que se diz, né? Pode ter ex-marido e ex-mulher, mas nunca ex-pai e ex-mãe. E é interessante que Deus, a unidade de Deus, produz a gente. Eu não sei se eu estou conseguindo ir ao todo, né? Sim. Mas o que Deus é, Pai, Filho e Espírito Santo, gerou. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Então, assim, esse homem aqui, o primeiro, é o ser humano. Mas aí deixa claro, para a gente não se confundir, o Gênesis, Moisés até desdobrou. Homem e mulher os criou. Mas ele falou, façamos. No hebraico, plural aí. Os três agindo na criação. É o plural majestático, né? Que a gente estuda lá no teológico. Nossa, e agora foi longe. Tá vendo que é o sábio raiz. Eu tô falando pra você, viu? E esse plural majestático, ele realmente é uma referência a uma união, né, de pessoas para um propósito, para um projeto que tinham em mente, que era criar o ser humano. A Midrash, que é ali a literatura da tradição judaica, diz que o ser humano ali era um ser andrógeno, né? Hermafrodita, e depois é que houve essa definição posteriormente, fazendo essa divisão. Mas a Midrash, queridos, ela é um esforço humano para tentar interpretar a Bíblia, né? O Velho Testamento. Só que é como vocês disseram aí a princípio, o homem, por mais que ele tente, né, explicar a Bíblia, ele não vai conseguir, porque a Bíblia, ela mesma se interpreta. Isso. Então a gente tem que procurar na palavra, como fez o pastor Nelson aí, a resposta, né, para essas dúvidas. E aí que vem esse absurdo, né? As tradições humanas que depende da cultura e do lugar, né, vão querendo acrescentar e moldar o texto bíblico com as prerrogativas e preconceitos humanos. Mas quem se aproxima do texto bíblico é deixar a Bíblia falar. E dentro do que Deus falou, ele estabeleceu. E é interessante, ó, por que a Trindade pode se unir? Porque eles têm a mesma natureza. Eles foram criados dentro da mesma natureza. É nesse ponto que eu queria avançar aqui com vocês. Ó. Porque é o seguinte, né? Deus, ele quer unidade. Sim. Isso a gente está falando, ele quer unidade. Então a pergunta vem assim, né? Se Deus realmente quer unidade, por que Deus fez Adão e Eva? Por que Deus não fez Adão e Ivo? Né? São dois iguais, unidade. Mas a pergunta que eu quero jogar para vocês é o seguinte: por que Deus quer um, mas fez dois diferentes? Qual é a beleza disso? E o que isso nos ensina, né? Porque Deus poderia fazer tudo igual, e tá tudo certo, Deus é Deus, o que ele faz é bom. Mas ele fez dois seres diferentes, não Adão e Ivo, né? Mas Adão e Eva, né? Aí já fica o spoiler para as próximas lições aí, né? Então Deus fez um homem e mulher diferentes. Porém, ele quer que os dois sejam um. O que a gente aprende com essa beleza, Sol? O que você vê nessa beleza desse 1 mais 1 igual a 1, né? Eu quero trazer aqui o que a lição, né, aponta nessa característica da dualidade. Então aqui diz assim, ó, o casamento não é composto de uma singularidade, nem de uma pluralidade indefinida, mas é composto especificamente de uma dualidade, de duas pessoas. E aí a união dessas duas pessoas como resultado de uma. Então, duas pessoas diferentes, distintas, mas que ao se unirem, né, como a Bíblia fala, uniu-se o homem à sua mulher e vão tornar-se o quê? Uma só carne. Esse é o mistério da gente entender que não vou trabalhar só na singularidade ou nas
diversas pluralidades, mas unir essa dualidade e transformar em um só. Pastor, sabe o que eu lembrei? O Adão lá na hora que bateu a deprê nele. Todo mundo ali de parzinho, macho e fêmea, cada uma das espécies. Tinha ali o boi e a vaca, tinha ali o leão e a leoa, e ele foi colocando o nome em todo mundo. Aí ele olhou do lado e falou assim, eu tô sozinho. E Deus na hora chegou falando, não, meu amigo, agora você entendeu que você, do jeito que está nessa singularidade aí, a sua vida não vai rolar. Você está sentindo a vibe aqui do Éden, está tudo legal, porque eles estão juntos. E aí Deus pega e dá um sono para Adão. De novo o texto bíblico. A gente não está inventando isso a partir de uma viagem na maionese aqui. Foi lá, tirou da costela Primeira de Adão, cirurgia que houve no mundo, né? e Com anestesia e fez tudo. Eva. Atsem atsamai, ossos dos meus ossos, carne da minha carne, para dizer que, olha, eles estavam interligados por laços que nunca seriam de qualquer jeito. E ele não fez lá uma galera, entendeu? Olha aqui, Adão, pega aí todo mundo. Foi Eva, exclusiva para ele. Deus tem um esquema aqui que a gente vai estudar nessa lição, ó, exclusiva para ele. E esses dois são... Eu percebo assim, que Deus, ele é até estranho o que eu vou dizer aqui, mas veja, Deus fez Adão completo e de certa maneira pronto para aquele ambiente, ok, estava ali perfeito, tal. Porém, quando Deus ele acrescenta, ele faz uma outra mulher, Deus ele dá a possibilidade para Adão crescer e ampliar sua experiência e conhecimento. Porque quando ele vai se unir, interessante, né? Quando ele é completo, ele é pleno, ok, tá certo, beleza, como a gente falou nas lições passadas. Mas quando aparece outro ser diferente, quando ele se une a esse ser diferente, amplia-se mais o conhecimento, a felicidade e assim por diante, né? Cara, você me fez lembrar da aula de hebraico. Que nessa palavra do português, para o português, bará, que é a palavra criar na Bíblia, criou Deus o homem e criou Deus a mulher. Embora seja traduzido para o português como criar, quando falou de criar Adão, ele é bará. E criou Deus Adão, bará. Criou Deus Eva, baná. O final da palavra é criar, da mesma forma, a raiz da palavra, mas o sufixo final é baná. E aí a gente vai estudar isso aqui que é criou de forma rústica, criou de forma não acabada, não terminada. Isso ele usou para o homem. E quando eu olho para ele, eu acho isso, viu, Raí? Tá meio mal acabado, viu? Sabia que essa mal acabado e tal. Mas é quando Deus criou o homem mais rústico, a gente tem mais força muscular, aquela coisa toda, tal, né? Mas, enfim. Mas quando vai para Eva, baná, Sol, é Deus criar de forma mais apurada, estética. É Deus vindo e dar acabamento fino. Cara, quando eu olho para minha mulher, eu tenho certeza disso. Que Deus caprichou um pouco mais nela. Então, assim, até dentro do hebraico, a palavra do português, a gente não tem essa divisão. Mas no hebraico tem essa beleza. E eu acho que ajuda isso. Ó. Um foi criado de forma completa, mas ainda não totalmente terminada. Aí vem Deus fazendo a assinatura na obra da criação, ele criou o homem e a mulher, e aí Deus assina completamente o projeto e põe lá Eva, esteticamente apurada e mais perfeitamente acabada. Mas foi para dar de presente para nós, viu, Raí? Claro, Tá tudo certo. O hebraico é uma bênção, porque quando você vai na palavra, né, homem e mulher, em hebraico é ish, é homem, né? Isso. E a mulher ishá. Então você vê aí que até nisso eles se complementam, porque o homem, né, era só ISH, ish. A mulher não, veio com o A e o H para terminar o homem, né? Então o homem, a mulher complementa o homem, ela ajuda o homem a se tornar completo, como você mesmo disse. E ela só se torna completa com ele. Então não é porque ela está menos. Não. É que perante Deus os dois eram iguais. Se uniram e formaram ali, né, o plano inicial de Deus, que era que eles crescessem, né, multiplicar, enchesse a terra com seres tão belos quanto eles, né? Porque realmente muito legal. O homem, você usou aí o verbo, né? Na verdade,
Eu aprendi como sendo iatizar. A forma de criar o homem é iatizar. O que é o iatizar? É ser criado de forma rústica, como você falou, assim, a facada praticamente, né? Deus fez assim com o homem, assim, ó, vá, estava pronto. Já a mulher não, foi com cuidado, foi lá, tirou o osso, né? Moldou, fez aquela obra-prima e Adão ficou tão empolgado, né? Que quando viu, ele já falou, essa é osso dos meus ossos mesmo, a carne da minha carne. Então, assim, é um complemento muito bacana. Eu acho que a unidade está justamente aí, no fato deles se complementarem para viverem agora um propósito que é compartilhado, que é multiplicar, encher a terra com espécimens tão lindos, tão maravilhosos, que é o ser humano. Pastor, Sim. é um complemento e um entendimento muito importante, porque aí quebra a questão da inferioridade, tanto da mulher quanto para o homem, né? Com certeza. Deus cria ali na igualdade. Esse entendimento da língua hebraica traz um aprofundamento muito maior na perspectiva de Deus em relação ao ser humano. E aí quebra, né, esses nossos conceitos de que a sociedade criou, de que a mulher é inferior. Falando que a Sol está falando, eu lembrei que a frase que muitas vezes eu ouvia, né? E aí eu mudei, né? Diz assim, atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Não. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher, né? E antes do pecado entrar, foi justamente para os dois que ele falou, ó, vocês dois estão aqui, crescer, multiplicar, encher a terra, e vocês vão dominá-la, sujeitá-la. Aos dois ele deu essa tarefa. Então, a Adão e a Eva foram como ali o coroar de Deus sobre a criação, e a eles foi dado dominar sobre tudo. As coisas só mudaram depois que o pecado entrou. A hora que eles se dividiram de Deus, ou se separaram com o pecado, eles também estranharam um ao outro. Aí começam as nossas loucuras que até hoje a gente tem para sintonizar o que a Sol falou. Perto de Deus acaba essa questão de quem é mais ou menos. Nunca Deus teve isso. E o cristianismo é esse resgate da gente voltar a esse original, que é a lição também, para a gente saber o que é esse casal, o que é esse duo, dois. E infelizmente, Nelson, hoje a gente vê, né, que depois do pecado, a mulher, infelizmente, ela foi inferiorizada, porque ela caiu, né, em pecado, então ela levou para Adão, então ela foi ali a culpada por tudo isso. E hoje o contrário, né? Super valorizada, e o homem dizer, hoje esses dois extremos. A gente tem que ter esse equilíbrio, exatamente. E a gente só encontra quando a gente vai na palavra de Deus e vê que Deus fez ali a dualidade conjugal, né? Tem a trindade e agora a gente vê aqui a dualidade, que é uma representação, na verdade, da natureza de Deus, né, no homem. Tanto que ele transmitiu isso para o homem e para a mulher, dizendo, né, ó, vamos fazê-los à nossa imagem e à nossa semelhança. Eles também vão ter a capacidade de criar, como nós temos a capacidade de criar, como deuses que somos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles também vão ter a capacidade de criar, que é uma capacidade que os anjos invejam. Eles não podem criar outros anjos, não podem, né, dar à luz a novos anjos, porque eles são criaturas que Deus fez, não tiveram essa natureza. É isso, você vê o ódio de Satanás em querer perverter essa imagem de Deus, né? Porque eles não têm esse atributo. Essa aliança que tem com a gente. E ele tenta, de uma forma, perverter, né? Então, assim, só para resumir, entendi que Deus fez dois seres diferentes para que na caminhada juntos eles tenham pleno gozo e alegria, posso dizer assim, né? Então, macho e fêmea, homem e mulher. Homem e mulher. Eu lembro que uma frase que eu vi que a felicidade não está na chegada, mas está no caminho. E o casal que caminha junto, né, em cumplicidade, eles são felizes, né? Porque muita gente, o namorado, ele acha que casando ele vai ser feliz, né? E aí casa e vê que não é o processo. O casal está casado ali. Quando a gente tiver filhos, a gente vai ser feliz. Sempre a tendência nossa é sempre jogar no futuro. Mas a Bíblia apresenta que a experiência está no dia a dia, na cumplicidade. E sempre né? algo que eu estou buscando alcançar e não desfrutando aquilo que Deus já deu
na caminhada. É isso aí. E agora, avançando aqui, nós vamos para um tema um pouco assim, polêmico, né? Eu muitas vezes, eu fugia dessas questões, porque para responder isso é complicado. Mas eu acredito que seja importante a gente tocar nesse assunto, né? Quando eu leio a Bíblia, gente, eu vou ser muito sincero, eu vejo lá os camaradas com um monte de mulher, Davi com mulher, com várias mulheres, aí tem o Abraão, o pai da fé tá com um monte de mulher. O Salomão, você acabou de falar aí, então, o bicho... cheio de concubinas e tal. E assim, me traz assim, sei lá, uns pensamentos. Mas peraí, no Antigo Testamento podia? Era liberado, Anny? O que você acha? Era liberado assim? Você viu, eu tô jogando para ela com a resposta aqui, né? Anny, como que você vê essa questão, né? Era permitido no Antigo Testamento ter várias mulheres? Era isso que Deus queria ou não permitia? Enfim. É sol, viu, Adriano? Sol. Misericórdia. Eu chamei de Anny? Foi. Tô com... É que foi da semana passada, tá com saudade dela, tá vendo? Ô, Anny, um abraço para você. Saudade. Sol, me perdoe, Sol. Sol. Fala, Sol. Olha, essa questão não é só polêmica, não. É fogo no parquinho do cristianismo, porque muitas religiões defendem a poligamia. E usam, inclusive, textos bíblicos para defender essa posição, né? Então, por exemplo, a gente vê lá em Gênesis 38, Levíticos 18, por exemplo, falando, porque não tomará a irmã de sua mulher se for criar rivalidade entre as duas. Aí dá um grilo na cabeça, tipo, só se não criar rivalidade, se as duas aceitar, então tudo bem, criar aqui o meu harém. Como é que funciona isso tudo, né? Bom, quando a gente fala de Abraão, Davi, Salomão, todos os homens que a Bíblia ressaltam, que foram homens que trouxeram grande contribuição, homens de Deus, mas que tinham esse deslize aí, muito parecidos, né? Mas a Bíblia relata que nunca foi plano de Deus a poligamia. E essas histórias, elas estão evidenciadas na Bíblia para nos servir de exemplo, como está explícito lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, lá no final do verso 12, né? Essas histórias a Bíblia revela para que nos sirvam de exemplos, para que a gente não caia nos mesmos deslizes, né? Então, eu acho que a Bíblia ela ressalta essas questões justamente para trazer à humanidade. É impossível, pastor Nelson, eu, Solange, ser perfeita, não cometer erros. Até que Jesus volte, eu ainda vou pecar. É claro que não precisa ser na poligamia, tá, gente? Vários exemplos de pecados. Então, quando a Bíblia apresenta essas histórias, ele está demonstrando a nossa humanidade e trazendo a graça para dizer, olha, independente do seu pecado, ainda há possibilidades para vocês. Mas aprendam, meus filhos, não cometam esses mesmos erros. Eu vejo que o contexto onde a Bíblia foi escrita, né? Ali no Oriente, havia esse costume que começou lá com os filhos de... quem foi o primeiro lá que construiu o Nimrod, não foi? Ele que pegou outras mulheres, né? Então são costumes... Lameque. Isso, Lameque. foi adotado por pessoas que não temiam o Senhor, né? Filhos de Deus, filhos dos homens. Aquela Isso. distinção que começou. Caim foi para um lado, Sete para outro. E eles começaram, uns aceitaram a linhagem daquilo que permaneceu fiel a Deus, a palavra de Deus, Sim, e outros quiseram viver de acordo com que eles fossem o centro e os seus desejos fossem o centro, deixando fora de Deus. E eu acho que isso aí que o Salomão, quando você leu no começo, foi bem esse texto. O Salomão chegou e enfiou o pé na jaca, falou assim, eu vou atrás de encontrar alegria e felicidade. Então, é na grana que eu vou encontrar isso? Ele foi e encheu a vida de grana. Ele viu que o negócio não estava bem. Vou atrás do conhecimento e dos mistérios. Ainda mais que ele tinha sido agraciado com o quê? Um pedido super sábio. Pediu sabedoria para Deus e foi atrás. Tudo dos mistérios. Só que ele pegou e começou o quê? Quero prazer. Foi atrás de entender. 700 mulheres. Nós estamos falando de poligamia? Vamos ver se alguém bate o recorde do Salomão. 300 concubinas. Só que a Bíblia fala que ele olhou para tudo isso E viu que não. e que nisso, porque em nenhum momento ele se relacionou
da maneira como Deus tinha estabelecido. E nessa coisa da pluralidade que ele encontrou em tudo isso, ele mesmo se perdeu, o prazer se voltou contra ele. E como a gente falou na semana passada, esse fogo incandescente, né, essas labaredas sagradas, que seria a satisfação e a realização do amor, ele não teve isso. Não teve. Ele teve o desejo sexual realizado, só que isso depravou, fez com que ele acabasse com a natureza, ele até perdesse nisso tudo aquilo que era o verdadeiro. A identidade dele, né? Isso. E aí quando ele fala, foi correr atrás do vento, me deixou no vazio. Quer dizer, ele nos mostra, como ela acabou de dizer, o exemplo, e essas histórias estão como exemplo na Bíblia, para eu não ir atrás disso. Quer dizer, o cara tentou, só deu rolo. O Abraão também, mesma coisa. A Sara ali, as coisas. No final não deu rolo entre a mulher dele e a Agar, uma teve que ir para lá e tal. Cara, eu tenho uma mulher, já dá um trabalho para entender, já pensou 2, 3, 4, vai dar um rolo sempre. Não é o plano de Deus isso. Eu vejo e que o perigo maior da poligamia é você realmente ir contra a ideia de Deus do casamento. Porque a ideia de Deus, a ideia original era um homem e uma mulher. Senão ele teria criado 2 Evas para Adão. Né? Então Deus, ele define claramente, olha, o meu plano é esse, mas você quer ir nessa direção, saiba que tem consequências. Abraão mesmo é um exemplo. Agar, né, quando ela foi colocada ali aos pés de Abraão, olha, a minha serva está à sua disposição para fazer realizar Sugerida até pela mulher, promessa, né? de Deus. Exatamente. Então, queridos, a gente às vezes quer ir por outros caminhos, melhorar os planos de Deus. Já havia uma promessa. Ele duvidou da promessa, foi fraco. A Bíblia não esconde os erros dos nossos líderes bíblicos. Ela apresenta justamente, como disse a Sol, para a gente evitá-los. Então, queridos, a gente tem ali a definição clara na palavra de Deus. A gente, às vezes, quer ir na base do achismo. Não, eu acho que se eu fizer assim vai dar certo, se eu fizer dessa forma, eu penso que eu posso chegar no mesmo lugar que Deus tem para mim. Não vai chegar. É que a gente gosta de complicar as coisas. Quer ficar inventando a roda de novo. Quando tiver dúvidas, volta para o princípio. Volta lá para o Éden. Para a palavra de Deus. Hoje a gente fala tantos problemas de saúde. O que os especialistas fora do mundo religioso indicam? Volte à alimentação natural. Volta lá para o Éden. Ah, tá com dúvidas. Qual é a forma de me relacionar? Volta para o Éden. Estava lá, homem e mulher, 2 em unidade. Então, quando tiver dúvidas em qualquer área da vida, volta para o início, volta para o princípio, porque ali foi a base do que Deus construiu. E não há dúvidas ali. E os rolos aí, assim como as doenças, você volta lá para a questão da saúde, a questão da sexualidade também. A promiscuidade, qual que é o resultado dela? As doenças sexuais e tudo mais. Agora, dentro do casamento, você está protegido disso. Em relação a essas grandes situações de complicações da humanidade nessa questão, se a gente mantivesse a fidelidade, a pureza do casamento, né, grandes males seriam evitados. Só para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, né, Deus, ele de alguma maneira, parece que ele faz vista grossa, né? Ele de alguma forma deixa que o ser humano escolha seus caminhos, né? Tolerou, né? Ele tolerou. Ele tolerou. E veja que em certo momento houve juízo, houve consequências pelos erros desses homens que tiveram outras mulheres, enfim, né? E é interessante que a nossa base de relacionamento, né? Ela deve ser baseada no Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu me conheço, né? Então, assim, não tem como eu decidir dividir meu coração ou se tornar um coração só com a minha esposa. Não tem como entrar um terceiro. Não tem como entrar. E agora, fruto desse meu relacionamento, aí são os meus filhos. É diferente. Mas quando você coloca uma outra rainha dentro do lar, imagina a confusão, né? Imagina. Lembra do Jacó? Ele foi pai de quantos filhos? 12. Só que daí, olhando para esses 2 ali, os mais novos, eles eram daquela esposa que ele mais amava, da Raquel. Exatamente. E os filhos da outra já começaram assim, mesmo dentro do plano de Deus. Isso não causou problema? Vixe, muitos. Pô, os caras venderam o irmão.
Eles quiseram, porque o ódio de entender que a mãe deles não era tão amada quanto a Raquel, que ela não era tão especial, que eles estavam sendo distinguidos em relação ao amor do pai. Olha que rolo! Se entre pai e mãe, os filhos do mesmo casal já tem diferença entre os irmãos, olha só, Deus tolerou, fez parte do plano dele ir revelando a sua vontade ao longo do Antigo Testamento, mas ele vem resgatando a humanidade ao seu plano original. As coisas depois lá de saírem do Éden, elas se perderam. E aí Deus está passando uma vida inteira, olha, entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22, esses 2 capítulos, os 2 primeiros da Bíblia e os 2 últimos, falam de um mundo completamente perfeito. Agora, entre Gênesis 3 e Apocalipse 20, de como Deus está lidando com a história do pecado. E nesse Gênesis 3, Apocalipse 20, todo o rolo de Deus para tentar trazer a gente de volta. E aí as experiências de gente que foi capotando ao longo do caminho, aonde foram as consequências, e para nosso exemplo, o sair do plano de Deus, essas histórias estão aí para a gente dizer, ó, lá no original é que a coisa dá certo. Vamos avançar então aqui no nosso bate-papo, nossa conversa. Então nós falamos aqui que o ideal de Deus, né? Deus fez homem e mulher, pessoas diferentes, distintas, com personalidades, e que o objetivo deles se unirem é para que eles se completem e tenham mais alegria e plenitude, né? Falamos aqui também que não é possível ser feliz na sua plenitude se a gente então colocar um terceiro dentro do relacionamento, né? Tem muitos aí fazendo apologia ao poliamor e algo parecido, né, dizendo que são felizes, mas eu tenho lá minhas desconfianças sobre esse tipo de prazer, esse tipo de harmonia, né? Mas também a lição trata, gente, de um assunto muito específico, de que é o amor solitário. Não é? É a busca do prazer solitário. E dentro do tema aqui mais abordado aqui, é sobre alguns perigos que nós temos aí de praticar o desejo carnal, né? de praticar a satisfação própria. Nós temos ali o exemplo do que nós demos aqui de Salomão. Ele buscou ter prazer, ele buscou se satisfazer, né? E existe uma prática, infelizmente, pecaminosa, né? Que é a masturbação. Né? Nossos jovens, tantas outras pessoas. E outra, esse assunto não é só para jovem, não. Tem muitos maridos, mulheres casadas já de idade que, infelizmente, se utilizam desse tipo de satisfação própria, né? Autossatisfação. Isso, e eu queria agora jogar esse assunto, né? Que às vezes é um tabu para ser falado, mas a gente precisa discutir aqui, né? Qual é a visão bíblica sobre a masturbação e que conselhos nós poderíamos dar aqui para pessoas que, infelizmente, lutam com esse tipo de vício, né? Eu penso que o livro de Gênesis, ele fala também desse assunto. É lá do livro de Gênesis, já começa, né, ali com Onã, quando o seu irmão morre e ele tem que deitar com a esposa para poder gerar a descendência, né? Nesse caso, Deus permitia que houvesse ali, né, a tal da lei do levirato, né? Então, se alguém morresse, o outro poderia assumir o lugar dele para poder dar origem à descendência. Só que com isso, ele deixaria de ter a sua descendência, porque ele daria descendência para o outro, né? Então, Onã, ele foi ali interpelado, né, e foi orientado a poder dar sequência a essa descendência do irmão. E ele, então, não fez, né, o ato com a mulher, e ele ejaculou, né, ali no chão. E isso foi terrível, porque houve até um castigo de Deus, né? Ele veio a morrer por conta disso. Agora imagine se a gente fala que isso vai acontecer com o pessoal que pratica, né, esse ato hoje, né? O pessoal vai deixar de praticar por medo da punição divina. Tá? Vai todo mundo morrer. Vai pastor. todo mundo morrer. Tá fácil, a coisa Não, mas e ainda ali, ele estava ali no coito, né? Estava no ato sexual e na hora da ejaculação ele ejaculou fora. Mas isso. Aqui nós estamos com uma pergunta pior ainda, que é o cara não ter nada, sozinho, o sexo egoísta, né? Tipo assim, eu não tô fazendo mal para ninguém, eu tô só comigo sou eu aqui. E tal, eu preciso me conhecer. Isso. Hoje tem toda a questão, os argumentos psicológicos disso e tal, que a pessoa depois dentro do casamento ela vai conseguir entender e se satisfazer para satisfazer o outro. Será que é por aí mesmo? Sol, o que você pensa disso aí, nesse rolo? Cai na sua cabeça isso como?
Olha só, agora eu vou tomar um espaço aqui, tá? Por favor. Peço licença de vocês que são 3 homens casados, eu sou solteira aqui. Acho que eu vou poder falar um pouco com propriedade sobre isso. Primeiro, assim, que a lição não condena a solitude. A ideia de escolher viver sozinho não é um problema, não é um pecado, não é isso que a Bíblia está tratando. O problema é escolher viver sozinho, praticando coisas que seriam, dentro do original, do princípio de Deus, viver a 2. Então, em primeiro lugar, assim, 2 conceitos importantes que a gente precisa entender. O que é a sexualidade? E a segunda palavra que o senhor usou, autoconhecimento. Sexualidade, ela envolve muito mais coisa do que o sexo. O sexo é uma partezinha dentro da sexualidade. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é a sexualidade, eu diria que é o corpo. Então, quando eu me exercito, quando eu durmo direito, quando eu me alimento bem, eu estou exercendo a sexualidade. Isso é autoconhecimento. Isso é saber quais os impactos dessas coisas causam no meu corpo. Solange, então vamos ignorar a parte sexual? De maneira alguma. Como é que eu uso o autoconhecimento para essa parte sexual? Para eu me empoderar, para eu impor limites. Por exemplo, não sei se vocês sabem, aí eu vou falar também como uma figura feminina aqui. O Brasil, ele é líder mundial em cirurgias íntimas, que é chamada de ninfoplastias. Por quê? Porque criou-se um estereótipo na mente das pessoas, que o órgão feminino ele tem um padrão. E isso não é verdade, gente. Nós temos inúmeras variações, né, da vagina, por exemplo. Sim. Isso é autoconhecimento. É eu entender quais as partes do meu corpo, como é que funciona, os lábios pequenos, os lábios grandes, para que eu não seja produto desse meio. 21 mil cirurgias das partes íntimas de mulher, porque é pequeno, porque é grande. Isso é uma violência, porque as pessoas entendem que há um padrão, e não existe um padrão. Deus nos criou de formas diferentes, né? Então, quando eu penso em autoconhecimento nessa parte sexual, é nesse quesito, deixa eu me conhecer, deixa eu saber como que é o meu corpo, para que não haja abusos dentro de consultórios ginecológicos, por exemplo, que eu já ouvi muitos casos com adolescentes falando, porque o ginecologista orientou que eu deveria diminuir os lábios pequenos, os lábios grandes, ou aumentar os lábios pequenos. Isso é uma violência. Então, quando eu falo de autoconhecimento, eu estou falando dessa parte. Aí sim, eu preciso conhecer meu corpo. Mas na questão da masturbação, aí falam dos benefícios, né? Porque diminui o estresse, porque diminui a diabetes, porque vocês se conhecem. Aí eu volto lá na questão do que é sexualidade. É entender o que é o meu corpo. Então, eu posso me dar prazer, sim, com uma atividade, com uma leitura. Achar que masturbação é exclusivamente o canal de autoconhecimento é falta de conhecimento. Eu vejo assim que existem desculpas para tudo. Nós pecadores somos geniais em dar desculpas, né? Quando eu estava lendo, estudando a lição, eu vendo aqui algumas desculpas, né? Eu falei, poxa vida, a maconha relaxa também, né? Então vamos fumar maconha, né? Não é bem assim, né? Eu digo isso porque eu converso com muitos jovens, né? Sobre que tem esse problema, tem essa dificuldade, né? E eu vejo assim que nós, como pessoas mais maduras, experientes, nós temos que mostrar para eles que existem outras alternativas, né? Para poder, de alguma forma, diminuir a tensão, né? E eu queria dar a opinião de vocês. Eu acho assim que a gente tem que lembrar do original, do propósito. Então a gente volta de novo para a Bíblia e para o que Deus intencionava com isso. Gente, será que a gente lembra, olha, essa caneta serve para quê? Para pintar a parede?
Eu pinto parede com isso aqui e tal. Minha filha, ela dá um jeito. Minha filha, ela dá um jeito. Você vê que você tenta fazer isso ali e tal, mas não faz. Eu não Foi vou feito pegar pra isso né? aqui e usar como chave de fenda. Eu não vou usar isso aqui como ventilador. O MacGyver, ele faria isso, né? Isso, aquela coisa toda. Essa caneta tem um propósito. O microfone que a gente está falando aqui, ele não é a mesma coisa que a luz que está aqui na nossa frente. Cada coisa tem um propósito. Para que propósito Deus deu o sexo? Para autorrealização, autoprazer ou ligar duas vidas de uma forma, como a Bíblia expressa, uma só carne. É o prazer que se dá a duas pessoas que se amam para que elas se aprofundem de tal maneira um no outro, que esse mistério lindo que é o casamento, e que isso faça com que a unidade completa do casamento se manifeste inclusive fisicamente. Quando eu dou o significado a esse ato, ao significado que ele tem, não cabe. A masturbação é contrária a isso tudo, porque eu não precisar do outro. E aí egoísmo, né? Acaba com o princípio do amor. O amor não é egoísmo. O amor é o quê? O que você acha, Ray? Veja. Tá por aí? Tô. Tá por aí esse caminho? Tá. Você agora filosofa no mais aí. Veja, a masturbação, a pessoa quando vai fazer a masturbação, ela precisa de uma outra coisa para poder ali estimular. Ela vai para um outro mundo que não é biblicamente aceitável, que é a questão da pornografia. Quando a gente vai ali em Mateus capítulo 5, 27 e 28, fala que só de olhar, né, a gente já comete adultério. Então, é impossível uma pessoa se masturbar sem se valer dessa ferramenta que é a pornografia. E para que haja pornografia, a gente sabe que naqueles filmes, aquelas coisas que tem, né, de pornografia... Não são reais, né? Não são reais, as pessoas ali sofrem com certeza um abuso. Né? Matérias da semana passada. E agora que você tem pessoas que se autoestimulam? Eu li a matéria de uma menina que ao olhar no espelho, ela se excita. Com ela mesma. Olha só. Ela olha os seios, as coxas dela e tudo dela e ela se entende como não precisando de outro. E ela se excita e se masturba dizendo que ela está plena, completa. São desvios. São desvios da saúde, do plano. Da saúde original do plano. E não é que agora a gente vai condenar essa pessoa ou como pessoas que praticam outros tantos. É quando você vai se aproximando de Deus que você vai detectando que essas coisas são distorções, depravações daquilo que é o plano que realmente satisfaz, que realmente tem como edificar a gente e fazer a gente feliz de fato. Nós estamos aqui na lição, né? A gente tem tanto assunto para falar que a gente não vai conseguir terminar ela aqui, mas avançando aqui já para ir para os nossos finalmente aqui, né? Ainda estou com um problema na mão. Eu queria que nós dessemos soluções. Por exemplo, estou falando aqui para uma pessoa que tem essa dificuldade. Então a primeira coisa que eu daria de sugestão para quem está com essa dificuldade. Primeiro, cuidado com os gatilhos. Sim. Os gatilhos, né? Se o filme que você assiste, a série que você assiste, os locais que você frequenta, os livros que você lê, de alguma forma são gatilhos que te excitam e te levam a pensar em sexo, né? Então, assim, você precisa tomar cuidado com esses gatilhos, né? E vocês teriam mais outros conselhos para a gente finalizar aqui? No lugar de um hábito, você tem que criar outro hábito melhor. Né? Esse hábito, sendo ruim, é um vício. Quando o hábito é bom, você pode então a gente substituir por um outro. Uma Toda coisa vez boa. que você sentir vontade, vai ler a Bíblia, vai orar, praticar um exercício físico, né? Indo ali nessa tomar um banho gelado, do né, prazer. pastor? Toma uma ducha fria, meu irmão, passa à vontade rapidinho e você não vai ali se abrasar, né? A gente vive abrasado, né? O próprio Paulo disse, se você for solteiro, né, e você não conseguir resistir a essa tentação da carne, então, meu amigo, casa, né? Então, assim, se você quer, né... E não é porque chamou a carne de pecado ou que era um problema. Não. Se você tem necessidades físicas, Deus estabeleceu um lugar para você realizá-las. E da forma e a Agora, maneira se que ele... você dá conta de ser feliz sozinho, cuidado, a sexualidade sozinha, ela pode descompor a sua vida, porque ela não deve ser usada de maneira solitária. Tudo isso é identidade, né? E outra coisa, pastor, Nelson,
A masturbação, ela causa, né, problemas nos nervos da mente. Quando a gente, né, se masturba, a gente estimula demais e entorpece a mente para estar em sintonia com o eterno. As pessoas que consomem pornografia, tá claro quando você faz aqueles os eletros ou as tomografias que você vê as partes do cérebro. Você, quando consome demais pornografia, você trava. É um vício, né? Você, é um vício. Como outros vícios, né? Como outros drogas, vícios, lícitas álcool, ou ilícitas, exato. tal, faz com que você inutilize a sua vida. Que coisa louca. E é onde que Deus se utiliza para se comunicar com a gente, é a mente. Uhum. E quando você pode e é preso por essas variáveis das questões que trazem doença para a vida sexual, né? Que a gente poderia colocar desvirtuamentos da conduta sexual, você anula o seu potencial de vida. O Sol, e você, Sol? Você como... eu percebi que o Sol manja dos paranauês aqui. Isso, você viu? Veio preparado, estudou a lição, estudou mais assunto. Então, assim, eu queria ouvir de você, né, sobre esse conceito aí de masturbação, tal. O que você pensa, o que a Bíblia fala, o que você estudou sobre isso? Pastor, eu carrego comigo um verso que, quando o negócio aperta, eu repito. 2 Timóteo 2:22, 2 Timóteo 2:22, e vou falando até os problemas se resolverem. Que é: fuja das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Que lindo, hein, Sol? Muito bonito. Só é profunda, meu. Não, chega e mata pau o negócio. Então, amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo aí, gente, entenda que Deus, quando nos fez, ele não deixou a gente desamparado, né? A Bíblia está aí como um manual de instrução. Eu sei que muitas vezes você tem as suas lutas aí sozinho, né, no seu quarto, enfim, às vezes você se sente nessa solidão e você vai querer de alguma forma buscar um prazer momentâneo, né? E a gente tem as experiências aqui, por exemplo, falamos de Salomão, que tentou buscar prazer em várias coisas e viu que não era assim, né? Então fica aqui a dica para você. O pastor Raí falou substituir, né? Tente desfocar isso e focar para uma outra coisa melhor, mais saudável, aquilo que faça você realmente gastar energia naquilo que é bom, né? Eu dei a dica aqui para você tomar cuidado com os gatilhos, né? Os gatilhos que te levam a pensar nisso, a sentir algo parecido, tá bom? E lembrando que o conselho de Deus é que sejamos aí um casal, né? Uma unidade, uma cumplicidade, é a receita que Deus fez, planejou para que eu e você, de alguma forma, desfrutasse a sexualidade de maneira plena. Eu quero aqui pedir para a Sol, por favor, termina pedindo a bênção de Deus pelo nosso estudo aqui, que é uma pena, tem tanta coisa, mas nosso tempo está avançado. Pede a bênção então, por favor. Oremos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Deus triuno, onipotente, onipresente. Esse mesmo Deus que promete estar conosco todos os dias. Esse mesmo Deus que prometeu habitar em nós. Esse mesmo Deus que quer fazer das nossas vidas o reino dele. É a esse Deus que nós clamamos a presença, que nós clamamos misericórdia, que nós clamamos poder do alto para vencer as nossas dificuldades e limitações humanas, Senhor. Amém. Nós não queremos cair como caiu Salomão, como caiu Abraão, como caiu Davi. Embora o cair seja quase que impossível, mas nós queremos nos agarrar às fortes mãos de um Deus que pode nos manter em pé. Amém. Nos ajude, Senhor, a entender a sexualidade de forma completa e plena. Amém. E sempre voltar ao princípio, ao Éden, aquilo que o Senhor criou, ao propósito original. Porque perto de Ti não há erros, perto de Ti não há divórcios, perto de Ti não há deturpação da mente. Nós queremos realmente estar perto de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Ser com cada jovem a lição
tá tão grandiosa, nos ajude a estudar realmente, para entender a complexidade e ao mesmo tempo a simplicidade que é servir a Ti. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. É isso, gente. Obrigado, Solange, pelas tuas considerações aqui, a tua participação. Foi muito importante a tua presença. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, um prazer estar com vocês. Legal. Raí, grande Raí, Deus te abençoe, viu? Continue jogando na seleção de Jesus, é isso, né? Nós batemos um bolão aqui. Foi Vamos muito lá. legal. Pastor Nelson, companheiro de bancada aqui das duas últimos episódios. Cara, obrigado aí pela tua ajuda, tua Valeu. experiência, tá bom? E eu vou cobrar a produção que eu quero uma camiseta dessa também, viu? Manda ver, manda bom? ver. Pode, você tem direito. Ok. Valeu, gente. Para você que está nos assistindo aí, se você não curtiu o nosso vídeo, já curte o nosso vídeo, se inscreva no canal e também nos persiga lá no @ja.paulistaleste, tá ok? Siga aí, tem os links aqui na descrição do vídeo, você pode seguir a gente, tá bom? E nos vemos na próxima semana, se Deus assim o permitir. Valeu, gente!